Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro. Foram 4 votos a 1 na primeira turma. A pena é de 27 anos e 3 meses com início em regime fechado. O STF reconheceu a tentativa de golpe de Estado e a organização criminosa armada. Apenas registrar no final que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. Bolsonaro, ex-ministros e militares foram condenados. Braga Neto recebeu 26 anos de prisão. Mauro Cid pegou pena menor por ter feito colaboração premiada. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. O STF também condenou o grupo por dano ao patrimônio tombado e atos de violência contra o Estado Democrático de Direito. A defesa divulgou uma nota de profunda indignação e promete recorrer. O único voto divergente foi o do ministro Luiz Fux, que defendeu a absolvição e anulação do julgamento. A pena não terá execução imediata, porque ainda cabem recursos. Mas a decisão representa um marco histórico no STF e no Brasil. Um julgamento que consolida a responsabilidade de um ex-presidente por tentativa de golpe e que reforça o papel do Supremo como guardião do Estado Democrático de Direito. Eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais uma edição do podcast Em Detalhes. Eu sou William De Luca e estarei aqui hoje no lugar da Gabriela Varela para falar do principal assunto desta sexta-feira, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus na trama golpista. Para me ajudar a entender, junto com vocês, todos os próximos passos deste processo e também o futuro dos réus, a gente entrevista hoje o advogado criminalista, mestre em Direito pela USP, coordenador do grupo Prerrogativas, o professor Bruno Salles Ribeiro. Bruno, um prazer estar com você aqui no Em Detalhes, para entender mais a fundo este dia histórico para o Brasil. É um prazer estar aqui também. Bom dia a todas e todos que nos assistem aqui nessa manhã, uma ressaca de um dia histórico, né? 11 de setembro, mais uma vez, ressignificado. O 11 de setembro brasileiro, inclusive, com memórias mais positivas, né? O do Chile, um golpe de Estado, os Estados Unidos, um atentado terrorista. O do Brasil, pelo menos, o nosso reencontro com a democracia, doutor Bruno. Queria perguntar para o senhor, primeiro, uma análise do dia de ontem. A gente teve os votos dos ministros, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, e a gente também teve, na sequência, surpreendentemente, a gente esperava que fosse hoje de manhã, a análise da pena, né, a dosimetria da pena dos réus condenados, né, ontem condenados. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre o dia de ontem, em especial os votos desses 2 ministros que sacramentaram o destino de Jair Bolsonaro e dos outros réus. Eu acho que ontem, William, foi um dia de muitos símbolos. Foi um dia que apareceram ali naquele plenário do Supremo Tribunal Federal uma série de símbolos e recados. A começar pelo voto da ministra Carmen Lúcia, onde ela deu vários recados para o ministro Fux, que fez um voto no dia anterior que foi chocante, que foi algo para a comunidade jurídica, para o próprio STF, para quem acompanha a trajetória do ministro Fux, foi algo bastante chocante. Ele trouxe uma série de referenciais teóricos relacionados ao garantismo e às garantias individuais que ele nunca usou. O professor Auri disse que ele citou mais garantistas do que a carreira inteira dele. Eu vi também um professor, esqueci o nome dele, mas bastante famoso na internet, dizendo que ele conhece toda a jurisprudência ali do STF e nunca viu nada parecido nos votos do Fux. O Augusto Botelho teve uma expressão muito feliz. Ele falou: o voto do Fux
ele, acima de tudo, é um voto contra todos os precedentes do ministro Fux. Não é contra o ministro Alexandre de Moraes, não é contra o ministro Flávio Dino, é contra o próprio Fux. E isso chocou, isso é estarrecedor dentro de um tribunal. A jurisprudência dentro de um tribunal, o que é a jurisprudência que a gente fala tanto? São os precedentes. É o votar com coerência com aquilo que eu já votei e com aquilo que o tribunal já votou. Isso é muito importante. Isso é importante para uma estabilidade jurídica, né? Então, isso causou muito estarrecimento e o voto dele, mais do que isso, primeiro, de referenciais teóricos, eu, como estudante de direito penal, posso dizer, a primeira parte, a manhã inteira, eram referenciais teóricos básicos que foram pensados por alguém que nunca estudou direito penal. Que pegou os grandes nomes do direito penal, Beccaria, Ferraioli, Roxin, que não se conversam. Eu estou falando de um autor do século XIX, do século XVIII, um autor do século XIX, um autor do final do século XX. São coisas assim que, se um estudante de primeiro ano fizesse, sem entender. Ah, tá bom, pegou os primeiros nomes ali. Os nomes que o ChatGPT oferece com facilidade. Os consagrados, né? Aníbal Bruno pegou um doutrinador super importante do direito penal, mas que escreveu as obras dele em um momento com uma outra matriz teórica do nosso ordenamento. Tem o Roxin, ele é acho que é uma das maiores figuras contemporâneas, acabou de falecer, mas uma das maiores figuras contemporâneas do direito penal, e ele é reconhecido por ter considerado o direito penal um sistema aberto, um sistema permeável à política criminal, permeável à criminologia. O ministro Fux, no voto dele, acaba de citar Roxin e diz que o direito penal é um sistema fechado, pegando um outro referencial teórico. É esse tipo de coisa, para quem estava atento, o quanto chocava, o quanto tentou fazer aquilo, mas o quanto aquilo tudo era novo para ele, porque nunca fez aquilo. Então, do ponto de vista acadêmico, isso foi bastante curioso, já insinuava o que havia por vir, que queria surfar numa doutrina garantista que pela primeira vez estava ali lendo, mas a partir da tarde foi mais chocante ainda, porque ali se distanciou muito de um voto técnico. A gente via argumentos, não eram argumentos utilizados pela defesa só, eram argumentos utilizados pelo bolsonarismo, usado pela política. No momento que ele diz que uma minuta não pode ser considerada um ato de execução, quando ele diz que um discurso não pode ser considerado ato de execução, isso insulta a inteligência de quem estava votando. Insulta ali os votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, porque eles jamais disseram isso. E ontem foi o dia da revanche. Como eles tinham feito aquele combinado de que não aparteariam o ministro Luiz Fux, ele falou por 12 horas, e ontem foi o dia da revanche, onde todos eles mostraram. Para mim, acho que a metáfora do boi fatiado que o ministro Dino traz é a melhor. Ele falou, claro, se você fatiar um boi inteiro, pegar cada bife não é um boi. Você não pode, não está mugindo, não está pastando, não tá, mas aquilo é parte de um boi. Foram muitos recados, né? Foram muitos recados. Alguns mais discretos, outros menos, né? Como o tamanho do voto, por exemplo, não poder fazer a parte. Fora a técnica do voto em si, falando sobre o caso concreto, também teve muita coisa sobre esse rito do STF que ontem voltou a ser como era antes, porque o ministro Fux não permitiu que eles fizessem debates, né? Nesse próprio ponto do aparte, né? Quando o ministro Flávio Dino faz o aparte pela primeira vez, a ministra Carmen Lúcia responde que sim, quantos quiser, porque isso é do regimento e isso é próprio do princípio da colegialidade. Se nós estamos num colegiado, nós estamos ali para discutir, né? Não é para cada um falar uma coisa e ninguém refletir sobre isso. Não faz sentido, né? Então, esses foram recados. Olha, eu nunca vi um ministro, em toda a minha história advogando no STF, já vão aí 20 anos que eu faço isso, eu nunca vi um ministro ser tão constrangido. E ser constrangido por todos os seus pares. E aí, acho que o recado final, que também acho que foi uma forma de recado e talvez de constrangimento, foi a presença do ministro Gilmar Mendes e do ministro Barroso no julgamento da primeira turma. Isso não é usual. Não é comum. Não é comum, isso não acontece.
Não é proibido, obviamente, não tem nada de ilícito, mas não é comum e é claramente um recado mostrando que a corte está unida e que aquele voto do ministro Fux, que de certa forma atacava a corte, atacava o próprio Supremo Tribunal Federal na medida em que negava que a corte estava sendo ameaçada, que a corte estava em risco. Então, isso foi um recado claro, que para mim tem a expressão máxima naquele vídeo que o ministro Alexandre de Moraes faz questão do modo jurídico na liturgia, esfregar na cara do seu colega, né? Mostrando ali, ele está ameaçando você, ele está ameaçando a corte, e aí o ministro Alexandre de Moraes ainda arremata. Se isso não é grave ameaça, eu não sei mais o que é, no que eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes. Doutor Bruno, vamos pensar, a gente olhou ontem, vamos olhar para o amanhã imediato. Vamos. Os próximos passos do processo. Muita gente discute a possibilidade de embargos, teve gente que discute, que inclusive discute a possibilidade de embargos infringentes. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre os infringentes e os declaratórios e o que eles podem efetivamente ser feitos nesse primeiro momento pelas defesas, os caminhos das defesas em relação a isso e também se eles têm a possibilidade de mudar alguma coisa efetivamente no destino dos réus. Bom, acho que em primeiro lugar eu preciso destacar que recursos em tribunais superiores são sempre um caminho muito tortuoso e nada aritmético. E que a defesa sempre vai poder tentar todos os recursos. Porque todos os recursos, eles têm dois juízos. Um é um juízo de conhecimento. O que é conhecimento? É admissibilidade. Esse recurso aqui ele não é nem admissível nesse caso. Eu não vou nem julgar o recurso, não vou olhar para ele. Eu já olhei, já sei que esse recurso aqui não vai ser conhecido. O outro é o de conhecimento. Não, esse recurso pode, está conhecido, eu vou julgar o mérito dele. Então, vou começar pelo mais fácil, o que cabe em qualquer tipo de decisão, embargos de declaração. Ele é um recurso, ele é até um proto-recurso, diria assim, porque ele serve para um fim muito estreito. Ele não serve para você modificar a decisão, para você alterar a decisão. Ele serve para você para você sanar uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão no voto ou no acordo. Então, a defesa pode falar, olha, eu aleguei isso e você não comentou nada sobre essa alegação. Ou tem essa prova aqui que eu apresentei e você esqueceu dessa prova. Então, serve para isso. E aí o tribunal vai olhar e falar, de fato, eu fui omisso nesse ponto, eu posso melhorar essa decisão. Ou ele pode dizer, não, aqui ó, na página tal isso está mencionado, na página tal está mencionado. Pode não ser na extensão que você gostaria, mas está aqui mencionado. E aqui começa a complicar. No entanto, o tribunal pode olhar para isso, ver que tem uma omissão muito grande e dar efeitos infringentes, que não se confunde com embargos infringentes, que a gente vai falar depois. O que são efeitos infringentes? É dizer, olha, não, de fato, tinha uma omissão tão grande, uma contradição tão grande, que eu preciso mudar meu voto para absolver, ou para reconhecer uma nulidade, ou para diminuir pena. Mas isso, em embargos de declaração, é raríssimo. É raríssimo. Isso pode acontecer, mas é muito raro. Tá? Eu acredito que, como a gente tem uma matéria muito mais complicada na dosimetria da pena, se tiver alguma modificação, seria ali na dosimetria da pena. Mas eu acho bastante raro, porque os ministros, bastante improvável, porque os ministros se debruçaram nisso de uma maneira bastante percussiente. O outro recurso são os embargos infringentes. Os embargos infringentes, eles podem ser apresentados quando você tem uma decisão não unânime. E aqui a gente tem dois regimes. Tem um regime do Código de Processo Penal e tem um regime do regimento interno do STF. O que o STF usa? O regimento interno. O regimento interno diz que só pode ser manejado o embargo infringente quando você tiver uma decisão não unânime, e ele só fala em relação ao quórum do plenário de pelo menos 4 ministros. Na turma, não se fala disso. Inclusive, tinha dúvida se a turma poderia ter embargos infringentes. Hoje em dia, a jurisprudência já é pacífica nesse ponto. Então, na turma, se no plenário são 4, na turma seriam quantos? Sempre teve essa dúvida, até que em 2018, no julgamento do caso do Paulo Maluf, se sacramentou que na turma você precisa de pelo menos 2 votos. E esse é o regime do regimento interno do STF. Por quê?
Os embargos infringentes que estão previstos no Código de Processo Penal não falam nada, só fala de decisão não unânime. E aí você poderia manejar. Só que lá eles falam de decisão de segundo grau. Por isso que não se aplica no STF, porque não é uma decisão de segundo grau, é uma decisão de última instância nesse caso. E não é só pelo regimento interno, por esse entendimento do STF, não são apenas 2 votos, tem que ser 2 votos pela absolvição. Votos por extinção da punibilidade, por reconhecimento de nulidade ou até por uma pena menor, não autorizariam o manejo desses embargos infringentes. Agora, a defesa sempre vai poder apresentar aquilo que eu disse. A defesa vai poder apresentar esses embargos infringentes. É muito provável que eles não sejam conhecidos pelo ministro relator, vai dizer, olha, já tem uma jurisprudência aqui unânime que não pode. Aí a defesa vai apresentar um recurso desse não conhecimento, provavelmente, que é um agravo regimental. Esse agravo regimental vai ser analisado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para ver se ele leva para o plenário. Provavelmente o presidente não vai conhecer desse agravo regimental também, e eles podem continuar tentando. E aqui eu quero voltar para os 2 caminhos. Embargos infringentes e embargo de declaração. Eles são 2 caminhos paralelos. Tá? Não vai ser um na sequência do outro. O que importa para a gente saber aqui é quando termina isso. Então, os embargos infringentes, se eles não são conhecidos, eles não estão interrompendo nenhum prazo. Os declaratórios, eles interrompem o prazo para o trânsito em julgado. Não vai ter trânsito em julgado enquanto não tiver o embargo de declaração julgado definitivamente. E por que isso é importante? Porque é só quando tiver o trânsito em julgado que as penas vão ser aplicadas efetivamente para todos os 8 condenados. Isso é uma pergunta importante porque é uma dúvida de muita gente. Quando é que os réus efetivamente serão presos? O Jair Bolsonaro está preso agora, né, preventivamente, foi ainda durante o curso do processo, mas como é que se dá esse próximo passo do processo? Quando os réus condenados à prisão, todos no caso, né, nesse primeiro núcleo, vão efetivamente cumprir suas penas e, mais importante, a gente tem militares nessa história, tem só um dos réus que não era militar, né, 2 na verdade, o Anderson Torres e o Alexandre Ramagem. Os outros todos eram militares e a gente tem o ex-presidente. Então, 2 perguntas em uma. Este prazo acontece quando? Até quando esses réus continuam soltos até serem presos? E também o que acontece com esses casos específicos? O do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o dos militares. Presídio comum, presídio militar, quais são os próximos passos? Vamos lá. Então, primeiro, quando? Vamos fazer uma timeline. A primeira coisa que precisa acontecer é a publicação do acórdão. O acórdão é a decisão, para quem não conhece o direito, é a decisão do tribunal. O acórdão ele é feito por uma ementa, que ele vai dar o resumo do que se julgou, e pelos votos, que são os votos escritos ali, que a gente teve também aí uma degustação, a não ser o do ministro Fux, que a gente teve aí uma indigesta leitura completa do voto. Quando publicar esse acórdão, começa a correr o prazo para a acusação e para a defesa. A acusação, em tese, pode recorrer também até para aumentar a pena, coisa do tipo. Duvido que fará, porque teve a sua pretensão toda acolhida. E aí a defesa vai poder apresentar os embargos de declaração. Esse recurso costuma ser julgado de maneira bastante célere. É bem rápido o embargo de declaração. Eu imagino que depois aí de 1 mês, mais ou menos, a gente, no máximo, já tenha o julgamento dos embargos de declaração. E aí também o rito é completamente diferente. Não tem sustentação oral, não tem nada. É só o voto dos ministros que devem... E nem todos devem votar. Eles devem acompanhar ou não o relator. A defesa pode fazer embargos dos embargos de declaração. Inclusive, no passado, era comum você ter 5, 7, 8 embargos. A defesa ficava apresentando embargos para quê? Para não deixar transitar em julgado. Para o seu cliente não ir preso. Então, o STF criou um precedente de que ele aceita até 2 embargos de declaração que não sejam protelatórios, que não sejam nitidamente protelatórios. E aí, certifica o trânsito em julgado. É muito provável que é isso que aconteça, então daqui uns 2 meses, 2 a 3 meses, é o que eu diria aí que levará para ter o processamento desses embargos e o trânsito em julgado. Pois bem,
trânsito em julgado, o que acontece? Também vamos dividir aqui os caminhos. Os civis vão ser presos num estabelecimento prisional comum. Não tem qualquer especialidade. Deputado Alexandre Ramagem, que é delegado de polícia, deputado federal, e inclusive ontem o STF também determinou que ele perca o seu mandato de deputado federal. E o Anderson Torres também, que era chefe da PRF à época dos fatos, são os 2 civis. Exatamente. Eles vão para presídio comum, não tem Vão para presídio comum, não tem nada, não tem nenhuma especialidade aí. E os militares, eles podem cumprir pena em um estabelecimento militar, em um quartel que tenha celas ou em um presídio militar específico. E não tem prisão especial, tá? É só um estabelecimento. Então, não é sala de Estado-Maior ou nada parecido com isso, nada do tipo. Porém, com a condenação, e isso a gente estava bastante ansioso ontem para saber o que ia acontecer, o próprio STF poderia ter tirado a patente dos militares como um efeito secundário da condenação. E isso faria com que eles deixassem de ser militares e pudessem ir para um presídio comum. Mas eles entenderam, como é uma regra constitucional, que quem deveria fazer isso é o Superior Tribunal Militar, o STM, e já oficiaram o STM para que faça um processo para que se perca a patente. E aqui eu realmente não sei quanto tempo duraria esse processo para a perda da patente. Eu não sei o rito, o STM é muito hermético, e eu não sei se até o trânsito em julgado eles já teriam perdido a patente ou não. Então, se tiverem patente militar ainda, eles são militares da reserva, quando você... É a aposentadoria, né, no âmbito militar. Se você for um militar da reserva, eles irão para um estabelecimento prisional militar. Se eles não tiverem, se já tiverem perdido a patente, aí eles são ex-militares e são civis, portanto, eles iriam para um presídio comum. No caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já está em uma prisão cautelar em regime domiciliar. A defesa dele poderia apresentar argumentos e comprovações de que ele deveria cumprir a pena também em um regime domiciliar. Eu vejo, você tem 2 ali hipóteses que podem caber ao ex-presidente. Maior de 80 anos, ele ainda não é, mas será, eu acho que está com 76. 70 ainda? Então, essa aí não pega mesmo. E grave enfermidade. E grave enfermidade tem que provar. Não é soluço, não é prisão de ventre. Eu tenho casos na jurisprudência de enfermidades assim muito, muito grandes que a pessoa não consegue ir para domiciliar. Mas a gente já tem o precedente do ex-presidente Collor, que por conta do Parkinson está cumprindo a sua pena em regime domiciliar. E acredito que isso possa acontecer com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também. Nós já pensamos nas hipóteses jurídicas para os réus no Supremo Tribunal Federal. Nós já pensamos, se tudo mais der errado para eles, vão cumprir suas penas. O senhor explicou para a gente onde isso se dará, mas há outro componente importante, inclusive citado ontem pelos ministros, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre anistia. A conversa da anistia ganha força, inclusive, no Congresso Federal. A gente tem mais 3 minutinhos, então eu queria que o senhor explicasse que caminhos os réus ainda têm de esperança em relação a isso. Esperança pequena, creio eu, visto que o ministro já deixou claro que isso não pode acontecer, tanto via anistia do Congresso, indulto do presidente da República ou perdão judicial via o Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor falasse se existe chance desta pretensão das defesas, em especial desse campo político que apoia o ex-presidente, de prosperar. Olha, eu acho muito difícil, aqui também faço uma linha do tempo. Se aprovar a anistia semana que vem na Câmara, o que é muito improvável, porque a oposição, a extrema-direita, diz que tem os votos necessários, mas nunca apresentou esses votos, e o presidente da Câmara não pretende pautar isso teria que ir para o Senado. Então, aprovou na Câmara, vai para o Senado. No Senado, a gente já tem o presidente da CCJ dizendo que não vai pautar, e a gente já tem o presidente do Senado dizendo que não vai pautar esse projeto de anistia. Mas digamos que tem uma enorme pressão violentíssima e acabe sendo aprovado no Senado daqui um mês.
né? Câmara na semana que vem, Senado daqui a um mês. Isso vai para a sanção presidencial. E aí o presidente Lula vai poder sancionar ou vetar e ele não tem muito um prazo para isso. Né? Então ele pode, ele tem um prazo ali, senão acaba sendo promulgado pelo próprio Congresso. Ele pode deixar isso passar, mas ele pode segurar até o último momento e vetar. Segurou até o último momento, vetou, isso tem que voltar para o Congresso para derrubar esse veto. E aí com um quórum maior, inclusive, começa de novo essa votação. Eu estimo que isso não aconteceria antes do recesso, isso aconteceria lá para o ano que vem, quando o ambiente político já mudou, a gente não sabe o que vai estar acontecendo aqui no Brasil, a gente não sabe quais serão as sanções que os Estados Unidos poderá aplicar no Brasil por conta dessa condenação, sanções não, vingança, né, retaliação, acho que a gente tem que chamar as coisas pelo nome. E aí no dia seguinte que derrubassem esse veto e entrasse em vigor, o Supremo Tribunal Federal, como vários ministros já adiantaram, ia dar uma decisão liminar e sustar o efeito dessa anistia, porque ela é inconstitucional e isso já foi julgado em outros casos, não seria nada novo e o presidente continuaria preso e não continuaria elegível. Porque o grande ponto, acho que isso que a gente tem que ver, o que importa para eles é eles terem um candidato forte. O candidato forte da extrema-direita ainda é Jair Messias Bolsonaro. E todos os projetos de anistia que eles querem aprovar, querem dar uma anistia também para os ilícitos eleitorais, para que ele possa voltar a ser elegível e possa concorrer. Isso não vai acontecer ano que vem, com certeza. Em especial, doutor, porque a gente tem um precedente histórico agora, né? Nunca o Brasil conseguiu punir os seus golpistas de forma adequada. O Brasil é o país da anistia, né? E não o país da condenação dos golpistas. Mais uma vez, querem uma anistia para que os golpistas não paguem pelos crimes que cometeram. Para a gente terminar, doutor, mais do que olhar para o passado, se reconciliando com o golpe de 64 não resolvido no Brasil, a gente olha para o futuro, né? Esse julgamento deixa para o Brasil um recado importante para os próximos que possam tentar atentar contra a nossa democracia. Eu acho com certeza. Eu acho que o julgamento de ontem foi uma coisa com certeza histórica, não só para a história do Brasil, como você bem colocou, mas também para a história do mundo. É a primeira vez que uma democracia resiste a um golpe, resiste a uma ruptura, mostra como as instituições podem se proteger. Então, naquele livro, Como as Democracias Morrem, mostra como a corrosão vem de dentro pelas próprias instituições. O Brasil está mostrando, e vamos ver até quando vai resistir, se vamos resistir mesmo, porque a força de um Estados Unidos, por outro lado, não pode ser ignorada, é algo muito forte, mas está mostrando como faz. É assim que a gente mostra, assim que a gente faz as nossas instituições. Porque a luta da extrema-direita, William, ela é contra o Estado democrático de direito, mas todo mundo vê muito a parte do democrático. Mas com a parte do democrático eles se viram, dá para ganhar eleição. Dá para fazer discurso populista. Eu consigo lidar com a democracia para impor o meu projeto autoritário. Hitler fez isso, Trump fez isso, tantos outros fizeram isso. Orbán foi eleito, Erdogan foi eleito, Duda na Polônia, todos foram eleitos. Isso eles conseguem lidar. O que eles não conseguem lidar é com o Estado de Direito. Porque aí eu preciso dobrar o judiciário, como foi feito na Hungria, por exemplo, como Trump está fazendo, demitindo pessoas, ameaçando juízes, prendendo o juiz, inclusive, mas que aqui no Brasil a gente resistiu. O nosso poder judiciário resistiu, o nosso Estado de Direito se manteve sólido e a gente vai continuar lutando para que se mantenha. Doutor Bruno, muito obrigado por me acompanhar na manhã desta sexta-feira, nesse dia histórico para o Brasil. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição para vir aqui. Aproveitar para fazer um convite para você que está assistindo Em Detalhes ao vivo. No próximo domingo, nós teremos a exibição do documentário O Fim de Bolsonaro, feito pela nossa equipe do ICL, mostrando passo a passo desse julgamento, inclusive com os últimos capítulos. Você vai conseguir entender como a gente chegou até aqui e como é que Bolsonaro foi parar na prisão. Se inscreva para assistir em emdetalhesicl.com.br. É gratuito. Só basta se inscrever. Próximo domingo, dia 14, a partir das 8 horas da noite, a gente faz a transmissão ao vivo desse documentário e depois tem um debate com Heloísa Vilela, Leandro Demore, Chico Sá, Juliana Dalpiva e Eduardo Moreira. Então se inscreva, acompanhe, porque vai ser
Bom demais. Aproveitar também para dizer que o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã da próxima segunda-feira, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. O podcast fica disponível entre 6 e 7 horas da manhã. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube aqui comigo, você fica agora com o programa Mercado e Investimento, hoje com Fábio Panuzio, e na sequência eu volto com o Rolê ICL. A gente se vê. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares da alta cúpula das Forças Armadas vão a julgamento por tentativa de golpe de Estado. O mundo está de olho no Brasil. E para você entender exatamente como chegamos até aqui, o ICL preparou um dossiê definitivo com documentos, provas e imagens históricas que culminaram no julgamento do século. Assista a estreia ao vivo do novo documentário original O Fim de Bolsonaro. Como a democracia brasileira venceu o golpe. Será no dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, com debate ao vivo com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demori. Garanta seu ingresso em icl.com.br/estreia. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.